Então vamos fazer a questão 1 aí. Olha o que ele pede. Simplifique as expressões. Na letra A, tem aqui, né, uma fração aqui em que a incógnita n se encontra no expoente. Então olha só, a gente tem que trabalhar isso aqui, a gente tem que mexer nisso aqui até simplificar ao máximo ou até achar uma fração, né, no final aqui com os valores somente numéricos sem esse n aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Olha só, esse expoente aqui, quando ele está somando, eu vou fazer uma breve revisão aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui o 2 na A mais B, né? Eu estou dando um exemplo. Isso aqui, ó, quando o expoente tem uma soma, isso aqui é uma soma. Quando o expoente tem uma soma aqui, a gente pode abrir isso aqui numa multiplicação, como 2 na A, que multiplica o 2 na B. Beleza? Então, por exemplo, quando eu tenho 2 na n mais 4, 2 na n mais 4, a gente pode abrir isso aqui como uma multiplicação. Deixa eu dar uma voltada aqui. 2 na n, não é soma, vira uma multiplicação. Ó. E isso eu vou repetir também para os outros aqui embaixo. Ó. O 2 na n mais 3, vai ficar 2 na n vezes 2 ao cubo. Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente começar a resolver a letra A. Ó, na letra A é o seguinte. O 2 na n mais 4, eu vou abri-lo em uma multiplicação. Então, fica 2 na n vezes 2 elevado à quarta potência. Tem um sinal de menos aqui, eu vou repetir aqui, sinal de menos. Olha só, tem 2 vezes 2 na n. Então eu vou só, já está aberto, né, Luan? Isso, já está aberto. O expoente ali do 2 aqui, quando não tem ninguém, é 1. Então eu coloco 1 aqui. Vezes, tem uma multiplicação ali. Então eu vou multiplicar o 2 na n. E eu vou passar também, igual a questão fez, a nossa barrinha aqui de fração. Beleza. Luan, e o denominador, nós vamos mexer? Vamos. Ó, esse 2 aqui, eu vou colocá-lo aqui, 2, que multiplica. Olha só, galera, de novo, o que está acontecendo? 2 na n mais 3. Quando é soma, nós vamos abrir uma multiplicação. Então vai ficar 2 que multiplica. Aí eu só repetir, que multiplica 2 na n. E agora, como é soma, a gente multiplica. Ó, 2 ao cubo. O que você fez ali, Luan? Ora, no 2 na n mais 3, eu abri aqui em 2 na n, como é soma, eu vou multiplicar. Beleza? Ficou aqui, ó, ele aqui, ó. 2 na n vezes 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3. Tá? Aí vamos lá, vamos continuar. Por quê? Agora é o seguinte. Repare que aqui 2 na n vezes 2 na quarta, menos 2 elevado a 1 vezes 2 na n. Galera, a minha ideia aqui, né, é simplificar. E muitas questões aí que aparecem nos vestibulares, para simplificar, a gente tem que tentar colocar esse cara aqui em evidência. Como assim em evidência? Por ele tá aparecendo tanto aqui no primeiro termo, quanto aqui no segundo. Então ele é um cara que pode ficar em evidência. Porque ele está aparecendo multiplicando tanto 2 na 4 quanto 2 na 1. Então eu vou colocar ele lá na frente em evidência e vou colocar um parêntese para separar o 2 na 4 e o 2 na 1. Então olha só o que eu vou fazer. Se colocar aqui, ó, esse 2 na n, eu coloco ele aqui, ó. Luan, por que parêntese? Porque tem essa subtração. A gente coloca sempre parênteses para quando tem soma ou subtração. Então, para separar, né? Ó, um parêntese está multiplicando quem está lá dentro. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na n para dar 2 na n vezes 2 na 4? É o parzinho dele que falta. É o 2 na 4. Repara que se eu voltar
eu multiplicar 2 na n vezes 2 na 4, fica aqui, ó, 2 na n vezes 2 na 4. Eu só tirei o 2 na n para colocá-lo em evidência. Agora tem um sinal de menos. Ó. Eu vou repetir o sinal de menos. Agora, quem que eu tenho que multiplicar o 2 na n para ele ficar com o parzinho dele? 2 na n vezes 2 na 1. É o próprio 2 na 1. Agora percebam o seguinte. 2 na n vezes 2 na quarta, multiplicado fica 2 na n vezes 2 na quarta. Esse sinal de menos está aqui. 2 na n vezes 2 na 1, fica aqui, ó, 2 na n vezes 2 na 1. Entendeu? Então a gente tem que saber ir, colocar em evidência, ou seja, fazer a trajetória para colocar em evidência e voltar. Então se você quiser voltar é só multiplicar de novo aqui, ó, que vai ficar exatamente como está aqui o numerador. Beleza. Luan, agora tem o denominador. Isso, tem um denominador. Vamos mexer nele aí. Ó, vou passar minha barrinha aqui e vou mexer no denominador. Repara o seguinte. Eu posso colocar esse 2 na n do numerador aqui na frente. Deixa eu colocar ele aqui. Que multiplica 2. Esse 2 aqui, quando não tem nada, tem 1 aqui em cima dele. Beleza? Vezes 2 ao cubo. Repara que só tem multiplicação no denominador. E ela só tem multiplicação, isso. Então, o que acontece, galera? Repara que quando é multiplicação, a gente pode simplificar. Olha aqui, ó. Eu posso simplificar esse 2 na n com esse 2 na n aqui, ó. 2 na n com 2 na n. Então, simplifiquei. Agora eu posso igualar aqui, ó, a minha fração e continuar. Vamos embora, deixa eu passar a barrinha da fração. Pra gente manter aí. Olha só, galera. O que sobrou quando eu simplifico é o 1. Se eu dividir por 2 na n aqui, eu simplifiquei com 2 na n, sobrou 1. Só que o 1, o algarismo 1, é elemento neutro na multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui, o numerador por 1, não muda. E se eu multiplicar aqui embaixo por 1, também não muda. Então sobrou 1, a gente esquece ele. Vamos lá, sobrou 2 na quarta menos 2 na 1. Galera, 2 elevado à quarta potência dá 16. Vamos relembrar aqui, ó. 2 elevado à quarta potência é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, porque tem um expoente 4. E isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Por isso que o 2 na quarta é 16. Então eu venho aqui no 2 elevado a 4 e coloco um 16. Repara o seguinte. Esse menos aqui, eu vou mantê-lo aqui, ó. E 2 elevado a 1, galera, é o 2 somente. Tá? E o numerador e o denominador, Luan? Aqui embaixo, o denominador. Ora, vamos multiplicar. 2 na 1, você sabe que é 2. E 2 ao cubo, a gente vai imitar o 4, só que 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Deu 8. Então aqui, ó, 2 ao cubo é 8. Então vem aqui para manter a nossa barrinha aqui para a gente terminar. Deixa eu só apagar esse rascunho aqui, que nós terminamos essa explicação, e colocar aqui ao lado. Vamos lá. Olha só. 16 menos 2 dá 14. Então eu mantenho aqui o 14. Fiz só essa subtração aqui, ó, 16 menos 2. 2 vezes o 8 é 16. Quanto que dá isso aqui? Galera, tanto 14 como 16, eles são divisíveis por 2 porque eles são pares. Então eu divido em cima por 2, dá 7.
Eu divido 16 por 2 dá 8. E a minha resposta é essa. 7/8 é igual a isso aqui, ó. Como ele pede para simplificar, nós já simplificamos, deu 7/8. Agora vamos aqui, ó. Vamos atacar ali a letra B. Deixa eu só apagar isso aqui. E vamos à letra B. A letra B tem assim a mesma dinâmica de funcionamento, tá vendo? A gente tem que mexer com o expoente. Só que o que acontece? Agora não é soma. Agora no expoente é subtração. Vou lembrar aqui para você, ó. 2 na A menos o B. Quando a gente tem uma subtração no expoente, nós podemos transformar isso aqui em uma divisão. Então fica 2 na A dividido por 2 na B. Né? Por exemplo, aqui um outro exemplo agora numérico. 2 na 5 menos o 3. Então você pode colocar isso aqui como uma subtração, como uma divisão. 2 na quinta que divide 2 ao cubo. Então é esse raciocínio que nós vamos usar ali na questão. E a regra de colocar em evidência, ela é geral, galera. A gente sempre usa na matemática. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 na N, né? Ali eu só estou copiando o primeiro aqui, ó. Mais. Agora que vem a regrinha. 2 na N menos 1. Fica 2 na N que divide 2 elevado a 1. Essa subtração no expoente, ela acaba gerando uma fração. Tá? Então isso aqui está multiplicando o segundo termo ali. Vamos lá, vamos multiplicar. O 3 na N, eu só vou repetir. 3 na N. Agora tem um sinal negativo, eu também vou repetir. Agora que vem a regrinha. 3 na N menos 1. Subtração vira o quê? Uma divisão, vira uma fração. Então 3 na N que divide 3 na 1. Beleza? Então eu venho aqui, ó, e coloco isso aí. Agora você percebe o seguinte. Agora para enxergar, deixa eu ver como é que eu vou fazer você enxergar isso aqui. Eu tenho aqui tanto 2 na N aqui quanto 2 na N aqui, ó. Eu tenho tanto 3 na N aqui quanto 3 na N aqui. Então a minha ideia é fazer o que? Colocar esses expoentes que está elevado a essa potência que está elevada a N, tanto 2 quanto 3, em evidência. Então como é que eu vou fazer isso? Eu só vou reescrever isso aí de outra forma para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu tenho 2 na N mais... Agora, como é que eu escrevo 2 na N sobre 2 de uma forma que você possa enxergar melhor, né? Essa fração aqui, eu posso escrever assim, ó, 1/2 que multiplica o 2 na N. Você concorda comigo que isso não muda? Se eu multiplicar 1 vezes 2 na N, fica 2 na N. E se eu dividir por 2, é a mesma coisa que 2 na 1? Não muda. Então eu vou colocar parênteses, vamos passo a passo. Ó. Lá você vai fazer a mesma coisa para cá também. Eu vou reescrever ele de outra forma, para você ver como é que a gente está ajeitando. Menos. Olha só. 3 na N sobre 3, a gente pode escrever como 1/3 que multiplica o 3 na N. Você concorda comigo que se multiplicar 1 vezes 3 na N, ele vira 3 na N? Não muda. E dividir por 3 é a mesma coisa que dividir por 3 na 1. Então, essa é a minha ideia aqui, para trabalhar a letra B. Olha só, agora é o seguinte, melhorou um pouco. Você percebe que o 2 na N, ele está tanto aqui quanto multiplicando o primeiro. Então, a gente pode colocar em evidência. O 3 na N é a mesma coisa, ele está aqui no início. E a gente pode colocar aqui também, ó, ele aqui, ó, tá vendo?
ele tá tanto aqui quanto aqui, ó. Então, em evidência, né? Em cada um deles, em cada um dos seus parênteses. Então, olha só, a minha ideia aqui, ó. Coloco parênteses. E é o seguinte, tem que colocar esse cara em evidência. Então, vou colocar ele na frente, 2 na N. E agora, como é uma soma, eu tenho que ter algo aqui dentro para separar essa soma. Então, vou colocar aqui, ó, um colchetezinho. Bem assim, ó. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na N para ele virar 2 na N? É o 1. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na N aqui no segundo para ele virar 1 meio de 2 na N? É 1 meio. Só que aqui tem um sinal de mais, ó. Então eu somo, vou somar e vou multiplicar o 1 meio. E vou somar com 1 meio. E vou fechar esse colchetezinho aqui. Beleza? Fecho parênteses. E abre o outro. Olha só. 2 na N vezes 1 dá 2 na N. 2 na N mais 1 meio dá mais 1 meio de 2 na N. É só você fazer aqui a volta aqui. Beleza? Olha agora. O 3 na N menos 1/3 de 3 na N. Ora, tem 3 elevado a N tanto aqui quanto ali. Eu vou colocar ele aqui em evidência. E vou abrir um colchetezinho para organizar minha conta. Ó. Quem que eu tenho que multiplicar o 3 na N para que ele volte como 3 na N? É o 1. Tem um sinal de menos aqui, ó. Eu vou repetir. Agora, quem que eu tenho que multiplicar o 3 na N para ele virar 1/3 de 3 na N? É o próprio 1/3. E se você fizer essa volta, 3 na N vezes 1 dá 3 na N. Menos 3 na N vezes 1/3, 1/3 de 3 na N. E fecha o parênteses aqui. Sacou como é que fica? Então agora eu tenho aqui uma fração somando com o algarismo 1 e aqui também uma fração somando com o algarismo 1, subtraindo com o algarismo 1 aqui, ó, 1 menos 1/3. Então eu vou fazer essa conta que está aqui dentro, né? Vamos ver o que vai resultar aí, olha só. Essa conta que está aqui dentro, 1 mais 1 meio, ela vai gerar quanto aí pra gente? Deixa eu ver se eu consigo descer um pouco. Aqui. Olha só. Abre o parênteses. Coloca um 2 na N. E multiplica por cara que está aqui dentro. Galera, 1 mais 1 meio. Vou fazer aqui fora. 1 mais 1 meio. Multiplico esse cara por 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. E repito o denominador. Então aqui deu 3 meios. Fecho o parênteses. Repara que aqui agora, como é multiplicação, eu não preciso do parênteses. Luan, para que serve o parênteses? Para separar uma soma de uma multiplicação. Então aqui, por exemplo, quando eu tenho 2 vezes que eu tenho que multiplicar 1 mais 3. Eu tenho que botar um parêntese, porque eu não posso escrever. Vai ser diferente se eu fizer isso aqui, ó. Entendeu? 2 vezes o 1 dá 2. 2 vezes o 3 dá mais 6. Ó. Isso aqui vai dar 8. Agora multiplica sem parênteses. 2 vezes 1 dá 2. Mais o 3 dá 5. Tá vendo que é diferente o resultado? Então, sempre que eu quero separar uma multiplicação de uma soma, eu tenho obrigatoriamente que colocar um parêntese. Tá? E aqui só tem multiplicação, então não precisa de parêntese. Então, ó, vamos lá. Pontinho da multiplicação. 3 na N. Que vai multiplicar o resultado dessa subtração aqui de um algarismo por uma fração. Então, 1 menos 1/3. Vamos lá. 3 vezes o 1 dá 3. Menos 1 dá 2. E repete o denominador. Então, eu multiplico aqui por 2 dividido por 3. Se tudo isso aqui é uma multiplicação, é como se fosse uma coisa só. Então aqui a gente já começa, ó. O 3 aqui eu simplifico por 3. O 2 que está aqui, eu simplifico com esse 2 aqui. O que sobra dessa conta é o quê?
2 na n vezes 3 na n. Repara que eu tenho uma multiplicação, a gente pode somar isso aqui. 2, não podemos, não podemos, falei besteira, sabe por quê? Porque o denominador, a base é diferente, tá? A gente só pode fazer se for assim, ó. Aí a gente pode colocar o 2 aqui como a base comum e somar os expoentes, fica 2 na n. N mais n, 2 na n. Mas como a base é diferente, a gente não pode fazer nada ali a não ser multiplicar. 2 vezes 3. E quem é comum entre eles? É o próprio n. Então isso, 2 vezes 3 dá 6 elevado a n. Então essa aqui é a nossa resposta, 6 elevado a n. Beleza? Vamos apagar aqui, ó. A resposta é 6 elevado a n, que bate com o gabarito aí. Vamos agora subir um pouco, pra gente poder... Deixa eu botar uma borracha maior e apagar isso aqui. Agora vem a radiciação ali. Luan, pra que esses exercícios básicos assim, de matemática básica, né? Porque vai ser muito útil em exponencial e logaritmo. Então, olha só. Aqui, na nossa letra B, né? Deu 6 elevado a n. Agora a letra C. Vamos resolver a C aqui, ó. Você repara que na C eu tenho a raiz da raiz cúbica de 2 raiz de 2 ali, né? Logo, como é que eu resolvo isso? Tem até um nome para isso aqui, é isso. É esse negócio. Olha só, galera. Primeiro, sempre quando for assim, ó, raiz da raiz da raiz da raiz de 4. O que a gente vai fazer, né? Vamos resolver sempre de fora. Anota aí se você quiser. De fora para dentro. Então a gente vem aqui da beiradinha aqui, ó, raiz de 4, eu sei que é quanto? Que é 2. Então eu já resolvo essa raiz. Ó, eu venho aqui, apago, porque eu sei que raiz de 4 é igual a 2. E aí eu vou resolvendo de fora para dentro, até tirar todas as raízes, beleza? Essa é a ideia. De fora para dentro. Então olha aqui a nossa letra C, né? Eu tenho aí um parênteses. Por que eu tenho? Porque tem ali um expoente 8 que está elevando todo mundo ali. Então olha só. Tem uma raiz aqui maior. Só tô aumentando, tá, galera? Que tem aqui dentro dela uma raiz cúbica. Só tirar esse aqui, que esse aqui dá falha. Ó. Tem uma raiz cúbica. Cúbica de quem, ó? De 2. Raiz de 2. E tudo isso aqui está sendo elevado à 8ª potência. Beleza. A minha ideia, como eu disse, é resolver esse problema de fora para dentro. Ou seja, da beiradinha para dentro. Então eu vou resolvendo de fora para dentro. Olha só. 2 raiz de 2. Eu posso colocar esse 2 aqui para dentro. Como é que eu vou fazer isso? Colocar aquele 2 para dentro. Sempre que ele entra dentro de uma raiz, ele entra com o expoente do índice. Então, por exemplo, se ali eu tenho 2 raiz de 2, quem não tem nada aqui no índice é 2. Ó. Tá? Quando não tem nada na raiz, assim, por exemplo, raiz de 8 é a raiz quadrada, é 2 no índice. Então, o que acontece? Ele, para entrar na raiz, é como se fosse um portão, um portal, em que ele só passa se ele se levar ao índice. Então ele pode até entrar dentro daquela raiz ali, desde que ele entre elevado ao índice. Então qual é o índice daquela raiz aqui, ó? Quando não tem nada é 2. Então vem 2 ao quadrado é 4. Ele entra como 4.
e multiplico 2. E isso aí fica a raiz de 8. O que eu quero dizer é que 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8, por causa desse simples fato. Então eu venho aqui, ó, eu vou tirar o 2 raiz de 2 e no lugar dele vai ficar o quê? A raiz de 8. Beleza? Aí você repara o seguinte, pô, Luan, agora eu tenho uma raiz de 8. O que eu vou fazer para resolver esse problema aí? Você vai fazer o seguinte. Aqui são 2. Como é que eu vou multiplicar essa raiz cúbica? Porque aqui é uma multiplicação de raízes, né? Pela raiz cúbica pela raiz quadrada de 8. Ora, você vai multiplicar os índices. Deixa eu colocar aqui para um exemplo essa letra C aqui fora. Eu tenho a raiz cúbica que multiplica, aqui dá a raiz quadrada de 8. Galera, primeiro, quando não tem ninguém aqui no expoente é 1. O 2 você vai multiplicar com 3. Né? Vai ficar 2 vezes o 3, certo isso? Então é isso mesmo, olha só. Agora você vai multiplicar o 3 vezes 2 igual eu falei, né? E como é que fica isso aqui, né? Essa raiz cúbica que está aqui tirando a raiz quadrada de 8. Então você vai multiplicar o índice, o 2 pelo 3. E isso aqui, ó, que está lá dentro do nosso problema C, vira uma raiz só de 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 8. Então eu vou vir aqui no meu problema e vou apagar, ó. Porque eu acabei de multiplicar o índice e vai virar uma raiz só. Só que agora o que tem aqui dentro é uma raiz só sexta, porque nós multiplicamos de 8. Tá? E quando não tem ninguém aqui é 1. Luan, então nós vamos fazer isso pro próximo passo, né? Exatamente. Próximo passo vai ser multiplicar o índice de novo. Quando não tem ninguém é 2, ó. Então multiplico os índices. 2 vezes o 6 dá 12. Então eu posso colocar esse problema aqui como uma raiz só de 12. Então acaba que isso aqui é um problema de raiz com índice 12 e o 8 aqui, ó. Quando não tem ninguém é 1. Melhorou, né? E como é que a gente vai fazer agora? Galera, quando a gente tem uma raiz de um número n, pode ser se aqui for 2, porque é a raiz quadrada, e aqui 1, isso aqui a gente pode escrever como se fosse com um expoente. Essa raiz nada mais é que um expoente. Então fica n, quem está por dentro aqui da raiz fica por cima. Quem está por fora fica por baixo. Então fica n elevado ao meio. Quer ver um exemplo numérico? Você tem aqui a raiz de 10 cúbica de 10. Como é que eu posso reescrever isso na forma de fração? Né? Com expoente fracionário. Olha só. O 10, quando não tem ninguém aqui, é 1. Então eu posso reescrever, tá, essa raiz aí como 10. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então falar que 10 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 10 está correto. Falar que n elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de n também está correto. Quer ver outro exemplo aqui, ó, para a gente ficar ninja? Eu coloco a raiz aqui de 1000 e aqui dentro eu coloco um 3 na n. Quando tem ninguém aqui é 1. Como é que eu posso reescrever esse cara aqui, né? Eu posso colocar ele como 3 na n. Quem está por dentro da raiz, o expoente, está por cima. Quem está aqui por fora da raiz, que é o índice, está por baixo. Então falar que 3 na n elevado a 1 sobre 1000, 1 milésimo, 1 sobre 1000, é a mesma coisa que falar que é a raiz milésima aqui, de índice 1000, de 3 na n.
Então, olhando ali para a questão, na letra C, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, essa transformação de raiz numa potência fracionária. Então, olha só. Olha aqui para isso aqui. Como é que fica igual os exemplos que nós fizemos aqui ao lado? Essa raiz toda aqui, de índice 12, raiz de índice 12 do 8. Como é que fica? Fica uma fração, o 8. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Luan, tem um parênteses, respeita ele. E está elevado a 8. O que eu vou fazer com esse 8 aqui agora, Luan? Você vai pegar esse 8 que está lá fora e vai levar ele aqui para dentro, para cair em cima desse numerador aqui. Então vai ficar 8. 8 que multiplica 1 sobre 12, fica 8 sobre 12. Então olha só, esse 8 aqui, como é que a gente vai fazer com esse 8? Eu posso simplificar ele por 4, que vai dar 2, e embaixo por 4, que vai dar 3. Ah, Luan, então ficou 2, 8, né? Elevado a um expoente 2/3. Isso. Como é que que a gente vai fazer com esse 8 elevado a 2/3? Volta com ele para a raiz. Isso aqui é uma raiz. Quem está por cima está por dentro. 8, então está elevado ao quadrado. Quem está por baixo está por fora. Isso aqui é uma raiz cúbica de 8 ao quadrado. Quem é 8 ao quadrado? 64. 8 vezes 8, né? Que é 64. Qual é a raiz cúbica de 64? Dá o 4. Por quê, Lão? Porque qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Para dar 64. Vai ser o 4. 4 vezes 4 dá 16 vezes 4, 64. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 3. Luan, eu não ia pensar assim. Tem outra forma? Tem. Você pode pegar o 64 e decompor ele em fatores primos. Divide por 2, porque ele é par. Vai igual a 32. Divide por 2 novamente, dá 16. E por 2 dá 8. E por 2 dá 4. E por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Repare que o 64 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes, Luan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 2 elevado a 6, a sexta, é igual a 64. Então onde tem 64 eu posso colocar 2 na sexta. Vou apagar aqui e vou colocar 2 na sexta. O que eu posso fazer tanto com o índice quanto com o expoente? Eu posso simplificar. Divide por 3 aqui o índice, vai dar 1. A raiz some. Divide por 3 aqui, porque você dividiu por 3 lá, vai dar 2. Então você repara aí que se você simplificou o índice, você matou a raiz, ela some. Virou índice 1, não existe raiz de índice 1. Quando você simplificou aqui, ela some. Então ficou só o 2 na quarta. Você simplificou, virou 1, some isso aqui. Ficou só 2 ao quadrado, que é igual a 4. Isso é a resposta da nossa questão. Então aqui dá 4. Beleza? Aqui na letra C, ó, 4. Espero que tenha ajudado essa resolução da nossa questão 1. Então deixa eu só apagar aqui, né? Caso você queira aí tirar um print agora, beleza? Então é isso, galera. A resposta é essa. Bate com o gabarito oficial. Questão 1 explicada passo a passo aí pra você.